família, Flusão deu show. Os árabes derreteram os europeus. Nossa responsabilidade aumentou. E tenha certeza, eles vão querer revanche. Tudo isso e muito mais logo depois da vinheta. Segura aí. Tamo junto, família tricolor. Portela Leite por cá. Muito obrigado pelo carinho da presença de vocês, ok? Muito obrigado. Família, raça, determinação e concentração. Esses foram os ingredientes que, com uma pitadinha de conhecimento tático do Renato Gaúcho, do justo Renato Gaúcho, fez o conjunto para que nós conseguíssemos ter uma partida maravilhosa como aquela e o sucesso que nós tivemos contra um time tão forte como é o Inter de Milão. Ok? Foi muito bem jogado, a estrutura do time foi fantástica, os 3 zagueiros postados de forma sensacional, Thiago Silva o monstro como sempre, Samuel Xavier, Bernal muito bem, René muito bem, o Ignacio novamente uma partida maravilhosa. Eu acho até que a atuação do Ignacio contra o Mamelodi Sandal o credenciou para estar no jogo de ontem, ok? Arias é chover no molhado. É chover no molhado. Joga, porra, demais. Não é à toa que é o melhor jogador do Brasil há 3 temporadas seguidas. Arias é absurdo, cara. O que o Arias joga é absurdo. Diamancano é faro de gol. Bobeou tá lá dentro. Porra, Hércules entrou muito bem. Nonato muito bem. Cara, eu vou ter que parar por aqui e elogiar como um todo, porque todos estiveram muito bem, tá? Mas teve um lance não, né? Teve momentos que me chamaram a atenção. Família, quando eu falo pra vocês, que eu peço a vocês, família, vamos dar moral pro jogador, o cara tá em baixa, vamos dar moral. O cara que você quer que saia hoje é o que vai dar o resultado amanhã. Futebol não é um time, é um elenco. O que dá título não é time, é elenco. Quantas vezes você que me acompanha no canal, você ouve eu falar isso para vocês? Isso é minha responsabilidade ao formar a sua opinião, ok? Pô, patrão, você não forma a minha opinião. Beleza, mas tem pessoas que se interessam pelo que eu falo e tipo assim, eu confio no Portela. Esse canal é feito por causa disso. Há muito tempo que tem essas pessoas que entram em diálogo comigo, bate papo e tal, não sei o que, e a gente chega a um denominador comum. Então, eu vou respeitar sempre a sua opinião. Mas a minha própria, se eu achar que estiver certo, eu não vou mudar por birra. Se eu achar que estiver errado, eu vou mudar e vou te agradecer por abrir meu olho, por eu ter aprendido mais com você. É a humildade que vai me conduzir ao crescimento intelectual, ao crescimento futebolístico. Então eu já peço isso há algum tempo e agora eu quero que vocês reflitam sobre o que eu pedi lá atrás. De repente, se você achava que eu estava errado lá atrás, agora é a hora de você fazer essa análise. Por exemplo, Samuel Xavier. Quantas vezes eu falo para vocês que Samuel Xavier e Guga são 2 dos melhores laterais que nós temos no Brasil hoje. Você consegue ver alguém melhor do que eles? Apareceu um garoto do Flamengo aí, acho que é o Wallace, Wesley, sei lá. Garoto bom de bola. Mas o moleque já apareceu, já fizeram campanha para levar para a seleção, já levaram para a seleção, levaram para tudo. O Samuel Xavier arrebentou 2, 3 anos seguidos e ninguém deu moral pro cara. Se machucou, teve em baixa, teve torcedor pedindo a cabeça dele, eu falando, galera, segura, uma fase todo mundo passa. Aqui em 2024 ninguém foi bem, ou melhor, vou ser justo, só o Fábio foi bem. Nós não tínhamos treinador, tínhamos o retranqueiro. Eu cansei de falar isso pra vocês. Depois que saiu o Diniz, entrou o retranqueiro. Nós passamos em perrengue. Eu cansei de falar naquela época que nós tínhamos um excelente elenco na mão, mas não tínhamos treinador. Por isso que nós passamos perrengue naquela briga pelo descenso.
Tá provado aí, ó. O mesmo elenco na mão do Renato. Samuel Xavier, olha como é que tá voando. Ah, que falaram do Freitas, falaram do Ignacio, aí como é que tá os caras? Falaram do Martinelli, porra, cada jogo é uma partida sensacional. Martinelli e Arias são os que mais mantêm. Fábio, Martinelli, Arias. Eu acho que nem o Thiago Silva consegue manter uma regularidade no momento igual esses três. E teve gente falando mal dos caras, bicho. Falando mal do Ganso, do Cano. Falando mal do Cano, o Cano tá acabado, o Cano tá aí, o Cano voltando de contusão, metendo gol. Gente, nós temos que unir. Eu peço a vocês, mais uma vez, quando tá comissão técnica, diretoria, torcida, junto com os jogadores unidos, todo mundo junto, a gente é quase imbatível, galera. Vocês viram a declaração ontem, a demonstração ontem de amor e responsabilidade ao grupo que o Everaldo fez ontem, cara. O Everaldo é centroavante. Quando o Thiago Silva deu a ideia pro Renato, abriu o Arias na esquerda para ajudar a voltar a marcar, o Thiago falou, poxa, deixa o EV voltar, porque o EV tá mais fresco. O Arias já tá cansado. Não vamos expor o Arias a ter que voltar lá atrás. Renato, perfeito, o EV deixa que eu faço. Tu viu o EV dando carrinho na lateral igual o garoto, igual o lateral direito, igual o zagueiro. É isso que a gente precisa. Essa garra, essa vontade de vencer. Então eu dou meus parabéns aqui ao nosso querido elenco, à minha diretoria. Eu deixo um salve especial pro meu treinador Renato Gaúcho. Quem o viu na coletiva falando que eu conheço de tática pra caramba, vocês podem pensar, porra, esse cara é marrento. Esse cara é marrento. Não é questão de ser marrento, ele está sendo justo. Porque aqui no Brasil, galera, eu falo pra você, é o mergulhante Samuel Xavier. Se tá no Fluminense, tem muito ex-comentarista em atividade aí, que não sabe nada, mas tem espaço por causa de panelinha, por causa de ideologia. Não sabe porra nenhuma de futebol, mas tá ali por causa de política, por causa de panelinha ideológica. Falando abobrinha. Cadê aqueles caras que falam que o Renato não sabe tática de um time, não sabe botar o time em campo, o Renato é só oba-oba. O Renato é só motivacional. Tá aí, cara, prova. Renato jogou essa letra pro Brasil e pro exterior. Cadê aquele idiota? Pra mim é um idiota. Lá do Gazeta dello Sport, da Itália. Um jornal tão tradicional, com tanta moral no planeta. Um idiota que foi falar mal do Renato, foi falar mal do Fábio, falar mal dos nossos jogadores. Deve estar embaixo da mesa. Se foi trabalhar. Se foi trabalhar. Deve estar embaixo da mesa cheio de vergonha. Então, família, muito obrigado à torcida tricolor que deu um show no estádio. Deu um show. Muito obrigado à nossa diretoria, aos nossos jogadores e ao nosso treinador. Porém, ainda temos caminhos a correr. Temos muita coisa para lutar. Ok? Sabemos que foi só uma batalha e não a guerra. E tem mais coisas pela frente e vamos falar dela agora. Família, que jogo absurdo aquele ontem. Jogaço. Fluminense foi um jogaço contra o Inter. E depois, Al Hilal e Manchester City foi outro jogaço. E eu havia comentado com 2 inscritos no canal. Forte abraço ao Caio Vinícius. Forte abraço ao Milton Berbati. Eu falei para eles, comentei com eles. Rapaziada, eu particularmente, o jogo é jogado, lambaria é pescado e eu não morro de véspera. Não vou pegar o Manchester City sexta-feira, eu comentei. Família, tem tudo para ser o Manchester City. Mas eu só vou acreditar depois que confirmar. Eu até brinquei que uma vez eu acompanho futebol há muito tempo. E eu vendo um jogo do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Bragantino. Eu até falei isso pro Caio ontem. Essa história é engraçada.
Eu vendo Palmeiras e Bragantino. O Bragantino é a lanterna do campeonato e o Palmeiras voando na liderança. Palmeiras voando na liderança. Eu comentei com o Caio. Falei, Caio, Juarez Soares estava trabalhando no jogo junto com o saudoso Luciano do Vale. Na verdade, os dois são saudosos. Já partiram fora do combinado, já estão no andar de cima. E o Juarez Soares fez um comentário que eu achei engraçado e me chamou a atenção. Quando perguntado o que poderia ser esperado da partida, Juarez Soares soltou assim, óbvio que na brincadeira, né? Soltou assim, o Bragantino ganhar do Palmeiras hoje, é mais fácil pegar um elefante, botar no envelope e passar ele por baixo da porta. E acabou o jogo, não lembro o placar exatamente, mas vitória do Bragantino. E aquilo me chamou muita atenção, entendeu? Não dá para você cravar, futebol hoje está muito igual. Nós sabemos que o poder econômico dos europeus é muito grande. E eles não têm culpa nenhuma. Porra, vários jogadores lá são fantásticos, eu adoro. Não tem nada contra eles, nada. Isso não é guerra contra os caras, não é. Porém, tem algumas situações que agravam isso. Por exemplo, você vê o Rafinha, até comentei aqui no canal recentemente, você vê o Rafinha que está no Barcelona, nem o Mundial jogou, está de férias. E está fazendo graça, dando entrevista. Não, que por mim não queria jogar esse Mundial, porque está de férias, e eu não vou abrir mão das minhas férias. É mesmo? Cara pálida. Olha o sucesso que é a competição. O mundo todo. Olha como é que está a torcida. Já estão vários países querendo fazer o de 2029. Brasil, Espanha, tem um monte de país querendo se candidatar a sediar o evento. E vocês ainda acham que não vale nada? E outra coisa, eu até comentei no vídeo, perdoe aqui se eu for repetitivo, mas só para poder endossar as palavras aqui, fazer o sentido, fazer o contexto. Por que o Rafinha não reclama quando é um clube brasileiro que vai fazer a final do Mundial de Clubes no final do ano? Rafinha lá estão em meio de temporada. 22 jogos, 23 jogos. Aqui nós estamos com 70 jogos nas costas. Eu não vejo o Rafinha reclamar. Eu não vejo o Rafinha reclamar. E o campeonato é mundial. Por que a final nunca é na América do Sul? É na Europa, é no Japão, só é pra lá, nunca é pra cá. Eu não vejo ninguém reclamar. A grande verdade é que tem algumas ferramentas que envolvem isso. Clima, gramado. Tem muitas coisas que envolvem esse processo. O poder aquisitivo deles é maior. E repito, nada contra as instituições. Os clubes maravilhosos. Sou fã, gosto muito. Acompanho a Premier League. Porra, sou um acompanhante assíduo. Gosto muito. Gosto muito. Um dos melhores do mundo. Junto com o Brasileirão. Entendeu? Mas, quanto mais confronto europeu e sul-americano, tenha certeza que mesmo com o poder aquisitivo, devido à economia deles serem melhor, primeiro mundo, a diferença de qualidade vai diminuindo. Porque pode querer pensar o que vocês quiserem, mas a maior mão de obra, ou melhor, pé de obra, quando se fala de futebol, ainda é o Brasil, ainda é os países sul-americanos, com todo respeito. Tanto é que a maioria desses clubes aí, você vê poucos jogadores de um país só. Então, não me venha com churumela, ok? Manchester City ontem, se tivesse num campo da Europa, com um arzinho menos quente, dificilmente o Arsenal passava. Essa é a verdade. Entendeu? Dificilmente o Arsenal passava. Dificilmente. Agora, o que os caras jogaram ontem foi fantástico. Marco Leonardo, outro garoto, me desculpa, fugiu o nome aqui agora, eu vou botar na legenda. Joga muito o atacante. Joga muito. Ele, Marco Leonardo, deixou a zaga do City desesperada. O Malcom, enquanto esteve em campo, brilhou. O zagueirão lá atrás, meu irmão, cadê uma parede? Então, nós temos que conscientizar uma coisa. Parabéns ao Al Hilal pela classificação, pela justa
classificação. Bônus, o goleiro lá agarra muito. Agarra muito. Então, para o Fluminense, fica algumas coisas no ar que nós temos que entender. Primeiro, nossa responsabilidade aumentou. Nossa responsabilidade aumentou. Porque se fosse o Manchester City, nós jogaríamos como frango atirador. Agora não, parceiro. É igual para igual. Nós temos mais histórias e tal, mas o Al Hilal tem o respeito dele e não é pouco não, irmão. E só em tirar o Manchester City cresce mais ainda. E temos jogadores lá de alta qualidade que sabemos disso. Tá? Nossa responsabilidade aumentou. E eles vão querer a revanche. Que em 2023, o mestre Diniz lá, porra, na frente do time dos guerreiros, nós ganhamos dele na semifinal. Gol do John Kennedy, nosso garoto que está voltando, graças a Deus, espero que volte logo, e o John Arias. Aquele jogo ali nós vencemos e fomos para a final. Então agora espero que se repita, a gente vai para a semifinal. Ok? Família, esse é meu pensamento, mas quero saber a opinião de vocês. Valeu? Família, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe um comentário inteligente que só você sabe fazer, ative o sininho, notificação, compartilhe com os amigos, tá? Que esse conteúdo aqui é exclusivamente para você. Só porque só você é o CEO da nossa SAF. Meu muito obrigado por isso. E aí, família, gostou do conteúdo? Vai vir mais por aí, em breve. Olha só, temos tudo para ir mais longe, mas precisamos manter a raça, a determinação, a concentração e vamos botar a humildade. Vamos respeitar o Al Hilal, que é um timaço. E não vamos nesse papo que que estão cansados, que jogaram prorrogação. Vai dessa não, irmão. Os caras são puro sangue. Vamos que vamos. Com respeito e mantendo a mesma pegada, a mesma vontade, que a gente pode alcançar coisas maiores. Ok? Tamo junto, Fusão. Lealdade tricolor sempre. E até a próxima, família tricolor. A gente se vê por aí.